E aí, gente? Desativei o mudo, ativar o áudio do sistema. Acho que tá tudo ativadinho. Acho que tá indo. É, Hello! Oficialmente agora. olá, E queridos ouvintes. Queridos três ouvintes que somos nós mesmos. Será que André e Krishna vão entrar? E aí, vamos apostar? A gente aguarda, não aguarda? O que a gente faz? Eu acho que eles nem leram. Será que leram? Então, o André fez até uma piadinha aqui. Eu achei que ele ia entrar, né? Ele até falou que dessa vez ele ia pedir desculpas e tal, que ele ia estar mais presente. Uhum. Aí quando a Letícia falou que não ia entrar, ele zoou ela aqui, falou, nossa, esse povo que só falta. Aí eu pensei, ele tá ali atento, né? Eu não vi que tinha sido ele que tinha comentado. Foi ele. Achei que era só entre nós mesmo. Vamos ver. Vou marcar eles de novo aqui. Eu vou aproveitar rapidinho, eu vou pegar uma aguinha e já volto. Tá. Beleza. Prontinho, novidades? André está digitando. Eu não vou conseguir ainda e Uhum. vamos ver o que mais. Mas a partir da próxima segunda estarei em todas. Pronto, vou Tá anotar. bom. Não acredito mais. Só acredito quando ele estiver aqui com a gente. Promessas vazias. O Cris falou, assim, na reunião anterior, eu acho que ele tá com um problema, que tem um aluno que tá ficando na segunda-feira, que ele não tá conseguindo, mas que ia ver o que conseguia fazer, mas também não tivemos mais retorno, né? Sim. Até a segunda a gente colocou por causa dele também, né? Às vezes se ele tiver outra data. Mas acho que é isso, né? E a Lê, você tem notícia? Sim, eu tava com ela no hospital, mas tá tudo certo, gente. Ela vai fazer cirurgia amanhã. Não sei se de manhã ou de tarde, mas tá tudo encaminhado, graças a Deus. Ela tá bem. Tá bem? Então tá Uhum. bom. Então, podemos dar início à nossa sessão? Por mim, sim. Ok. Então vamos lá, eu sou a host, né? Eu separei algumas informações do que eu consegui achar. Eu acho que por ser um livro mais atual, a gente tem mais informação na internet, né? Então quando você digita ali no Google, apareceu muitas coisas, nem consegui ver tudo. Mas eu me peguei primeiro no fato de que, até acho que o vídeo, não sei se foi o Lucas que mandou, no, ela contando como é que foi na experiência de ter ido para aquela oficina literária lá do Gabriel Garcia Marques, né? E que ela conta que ele não acreditava que era uma cabeça de verdade, ele achou que era algo, né, da imaginação da população e tal. Aí eu fui olhar um pouco sobre isso, né? O Gabriel Garcia Marques é um escritor colombiano, ele que escreveu 100 Anos de Solidão, né? Que ele ganhou o Nobel por conta disso, inclusive. Vocês já leram? Nunca li. Não, Eu nunca ouvi estudei falar. sobre ele na universidade, na verdade, né? Que eu também sou formada em espanhol, daí eu tive que estudar um pouco de literatura hispânica, mas eu nunca de fato cheguei a ler nenhum livro dele, só estudei ele, tipo, na teoria mesmo. Sim, eu também não li, mas é um clássico também. Não sei se em algum momento a gente se atreve, né? É um livro um pouco maior, assim, mas
mas é uma literatura latina, né, assim, a vertente literária é chamada de realismo mágico ou realismo fantástico, né, que usa metáforas e símbolos para poder representar algumas coisas da realidade, mas estava estudando que ele recorre a eventos também que são surreais e mirabolantes, mas que para o contexto ele é entendido como natural para os personagens ali, né? E aí, onde eu estava pesquisando, ele deu até alguns exemplos. Não sei se é desse livro ou de outro dele, mas tem uma peste de insônia que uma cidade inteira não consegue dormir, né? Ou uma chuva que durou 4 anos, 11 meses e 2 dias, muito específico, assim. Então, não foi ele que criou a literatura fantástica, mas ele que difundiu na América do Sul por conta dos 100 Anos de Solidão, que foi um grande sucesso, né? Um best-seller e tudo mais. E aí, essa oficina literária, eu fiquei pensando, bom, ela aprendeu com ele esse formato, provavelmente, na oficina, né, para escrever o Cabeça do Santo. E aí eu até procurei mais coisas sobre ela, mas ainda não achei. O que eu achei sobre ela é que ela é formada em jornalismo, ela tem um mestrado em literatura brasileira e um doutorado em estudos de literatura. E ela foi participar dessa oficina do Gabriel Garcia Marques em 2006. E não era por inscrição, era ele que convidava algumas pessoas para participar e ele tinha 10 vagas. E aí ele convidou 9 e sobrou uma vaga. E aí ela mandou um parágrafo dessa história da Cabeça do Santo e ele gostou muito e chamou ela para participar da oficina. E aí, depois da oficina, ela conta que ela levou 7 anos para escrever esse livro. Outra coisa que ela conta é que foi inspirado numa notícia que ela viu, né? E ela até fala isso, como ela tem uma formação em jornalismo, que isso ajudou ela, ajuda, né? O jornalista consegue observar onde está a história, né? Ficar mais atento com um olhar onde tem uma história interessante, onde está ali uma história que vale a pena ser contada, e foi isso que ela viu. Ela olhou essa notícia dessa cidade que eles queriam investir em turismo religioso. Então, eles realmente estavam construindo esse santo gigante, né, que é o São Francisco não, o Santo Antônio, né? E aí o que aconteceu é que não sei se era o mestre de obras, o engenheiro, parece que ele tomou umas cachaças, porque eles tinham que ir construindo por blocos, né, por segmentos, assim, e colocando. E aí ele falou assim, não, constrói a cabeça inteira e depois a gente coloca a cabeça, né, em cima do santo. Só que é uma cabeça gigantesca, ficou enorme e não deu para colocar. Então a cidade inteira tinha muita raiva, né, muito ódio por conta disso, porque eles deixaram, né, de conseguir criar, então, por exemplo, o turismo em volta desse santo. E essa cabeça está lá até hoje, né? Na cidade caída, né? Vocês E viram aí foto da cabeça? eu Ou vi foi a um única? vídeo, eu vi um vídeo de um cara que foi até lá, e aí assim tem um muro que foi construído meio que na metade da cabeça para uma casa. E realmente é uma cabeça gigantesca, cheia de toda oca por dentro, parece uma estrutura mesmo assim, parece a gente vê aquelas coisas de baleia por dentro, assim, Eu porque tem fiquei todo... muito curiosa. Tipo assim, eu É, tinha visto o vídeo também, né? Que acho que. Não sei se foi a Lê ou se foi o Lucas que mandou também, agora eu não lembro esse mesmo que você falou. Aí na hora que tá na parte do livro que ela tá descrevendo a cabeça, assim, não, quero ir lá olhar de novo pra ver se bate com a descrição. E bateu certinho até, tipo, as formas, assim, que se juntam e tal. Achei muito legal. sim, eu vi um vídeo do Instagram de um menino que foi lá olhar a cabeça. E dá pra ver direitinho por dentro, ele vai filmando tudo, muito interessante isso. Então, Ai, se você achar de novo, essa... depois manda lá pra eu ver também. Eu tava olhando agora aqui no vídeo. E aí é interessante isso, porque toda a cidade criou-se várias lendas em cima disso, né? Uma série de construções em cima dessa cabeça. Dizem que as pessoas não são dignas de ver o corpo, por isso só vê a cabeça. Então criou-se, eu acho que criou um turismo, querendo ou não, em cima dessa cabeça, né? E aí a partir dessa história ela achou interessante e criou a história desse personagem, né? Que é o Samuel, que consegue ouvir as vozes das mulheres que rezam para o Santo Antônio, pedindo as bênçãos do casamento e tal. E ela também começou a escrever desde criança.
ela, com 8 anos de idade, ela escreveu o primeiro livro dela, né, que foi um sucesso também, assim, e ela tem uma vertente muito grande da literatura infantil, né, infanto-juvenil. Inclusive, esse livro... Oi? Qual que é o primeiro livro dela? Não vi. Ah, eu anotei aqui, O Pipoqueiro João, acho que chama, que ela escreveu com Ah, 8 anos, e foi publicado. nossa. É, ela vendeu várias cópias do livro, e daí ela começou a escrever muito, assim, então, esse livro da Cabeça do Santo já foi depois de muito tempo, né, que ela foi para essa, mas foi o que mais fez sucesso, ganhou vários prêmios, ele foi publicado em vários países, nos Estados Fala Unidos, qual? Esse do pipoqueiro? não, o Cabeça do Santo, Cabeça do Santo. Entendi. foi publicado nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, no México, na Itália, lá nos Estados Unidos ele foi eleito Vida, baixa um pouquinho, por pela favor. Biblioteca Pública de Nova York como um dos melhores livros para adolescente ler, e ganhou mais algum prêmio ali nos Estados Unidos, né? Então, e ela fala muito dessa religiosidade popular, né? E usa desse realismo fantástico também do Gabriel Garcia Marques, né? Ela cria então uma fantasia ali em torno da capacidade dele de ouvir e tal. Achei muito legal, quero saber mais dela, querer entender o quanto dela tem na história também, né? Que é muito forte, assim, ela fala dessa relação dele com o pai, desse ódio que ele tem, né? Fiquei imaginando se tem algum paralelo com a história de vida dela ou não. Porque aí a gente tem que Mas é falar, isso, já foi assim, até resolvido. para passar Aí para vai mandar vocês. perguntou, e como que fica, E gente? Eu assim, falei, esse precisa de livro foi falar. você que Aí escolheu. ela Assim, falou, o que te motivou mais para escolher esse livro e não procurar outro? Acho que alguém mandou, agora eu não lembro também se foi a Letícia, acho que foi a Letícia que tinha mandado um vídeo dela falando disso também do livro, né? E eu achei primeiro muito curioso ela tirar essa ideia de uma notícia real, né? E eu vi uma vertente de comédia que eu achei interessante, né? Porque a gente saiu de um livro tão pesado que eu falei, eu acho que esse livro vai ser divertido, né? Apesar de ser uma história pesada, porque tem o realismo junto com o fantástico, mas de criar em cima desse personagem que ela falou, eu me peguei no vagabundo, né? Ah, E eu vi esse fica vídeo, eu lá. também achei engraçado. E eu achei aquilo engraçado. E daí eu falei, não, é uma literatura brasileira. Eu achei legal que também é no Nordeste, né, em Fortaleza, no Ceará. Ela é de lá, então do Ceará, que eu achei bacana, porque a gente já tinha lido de São Paulo, já tinha lido do Rio, né? E aí a gente ia para um livro do Nordeste. Então essas coisas que me pegaram assim para era uma escritora mulher também, que a gente está tentando ler mais mulheres, né? Então foi isso que me pegou, mas me surpreendeu bastante, assim, é uma literatura que eu não tinha contato ainda, assim, né? Dessa ideia de realismo fantástico. Eu achei muito legal mesmo, assim, me surpreendeu. Também gostei bastante. Ó, vou ter que explanar você, Lucas. Graças a Deus que a Tati escolheu esse, porque ele ia colocar a gente em outro autodepressão. Eu ia colocar a gente em depressão mais profunda ainda. Qual Eu que você tinha comentado pra gente ler A Natureza da Mordida, da Carla Madeira, Aham. que, assim, não sei se vocês conhecem, mas ela é uma autora conhecida pela descrição muito, como é que eu posso dizer, muito imersiva do sofrimento e da crueldade humana com os seus pares, sabe? Tanto que no livro mais famoso dela, uma das cenas mais chocantes é quando o cara ele tem um filho e aí ele fica com tanto ciúme do filho quando ele vê o filho mamando na mãe recém-nascido que ele pega a criança e joga na parede. Então, assim, ela é bem crua, assim, a escrita dela. Mas é maravilhoso, eu adoro os livros dela. Eu acho que a Então. gente pode ler, eu gosto também. Só que eu achei que a Uhum. gente precisava de um respiro, sabe? Sim, eu achei Precisava, muito também tô totalmente interessante. destruída do corte de despejo, tô tentando superar ainda. Então, eu achei que ia ser uma pegada muito. Porque a outra sugestão que a gente tinha dado antes era A Hora da Estrela, Uhum, né, da Uhum. Clarice, que eu sei eu não li o livro, mas eu já vi uma peça, então eu conheço a história e é muito triste também. Eu sim. fico muito triste com a história dela, apesar Nossa, de ter uma pegada mais comédia também, uhum. assim, Se eu achei o. aquilo é tristíssimo. Daí eu falo, não Inclusive, vamos pegar um livro desse eu não. tô entre A Hora da Estrela e um outro para a próxima recomendação, mas como ainda falta o Lucas e acho que Uhum. falta o Lucas e o Lixeiro, eu acho, né? Não sei se o Lixeiro vai participar agora, então tô segurando a onda.
Eu nunca li nada da Clarice, mas eu vi o filme, eu achei o filme tão bonitinho e, eu não sei, eu gostei tanto da Macabéa. Sim. Eu O... vi que tem, eu vi o filme na Globoplay esses dias. Eu falei, mas Hum, eu fiquei, se a gente for ler, eu acho que eu quero ler primeiro, hum, depois assistir o Sempre filme. é bastante diferente, né, a leitura do filme, até porque a Clarice, ela é muito poética, assim, a forma como ela escreve também é muito gostosa de ler. Diferente, É, na verdade. Mas, enfim, sim. sobre o livro que a gente tá lendo, né, A Cabeça do Santo, nossa, eu tô gostando muito de ler. Eu li, assim, essa primeira parte combinada, eu li tão rápido, e, tipo, não foi de uma vez, acho que eu peguei pra ler tipo umas 3 vezes no máximo. E eu li assim, sabe quando você lê, você não percebe que você tá lendo? Você tá tão imersivo ali que passa o tempo, nem vi. Chegou já na parte do, não, mas já? Queria continuar. Eu juro que eu queria continuar lendo. Dessa vez fui eu que tava dando uma de Letícia de Lucas aí. Continua a leitura. Mas se não, segurei aqui a onda, porque eu queria muito continuar lendo. Foi uma leitura muito, assim, fácil, mas não porque é pobre, nem nada do tipo, mas fácil, que é, tipo, gostosa de ler, fácil de ler. E eu me envolvi, pelo menos, muito na leitura. Eu achei divertido, ao mesmo tempo muito profundo também. Ao mesmo tempo que ele tem esse tom de leveza, também tem esse tom mais frio às vezes, né? Mais sério. Eu fiquei Hum. muito confusa no começo sobre quem que era a Marinha, se era a irmã, se era a namorada, se era a mãe. Eu fiquei muito confusa. Não sei vocês, mas depois, assim, mais assim na frente da leitura, que eu vi que era a mãe, realmente era a mãe, não tinha como ser nenhum outro parentesco e tal. Mas, gente, eu fiquei muito confusa no começo. Eu vou ter que perguntar para os outros integrantes do grupo se foi só eu que não tinha entendido, que não tava lendo direito, às vezes tava lendo tão rápido, sabe, que não presta Sim. atenção, uhum. ou se realmente vocês também ficaram com essa dúvida no começo. Mas eu achei muito legal. E o Samuel, ele me passou, assim, uma vibe um pouco do. Ai, gente, como que é o nome do sargento? Esqueci o nome do safado. Leonardo. Leonardo, me passou uma vibe muito assim do Leonardo, de ser tipo um malandrão, sabe? Mas também a gente vê mais facetas dele também como ser humano, eu achei muito legal. Mas assim, principalmente assim, mais próximo assim do fim da primeira parte, achei que tem uma vibe muito Leonardo, assim, meio malandro, tipo, olha, agora eu sei segredo das moças, eu vou tirar proveito disso, agora eu tenho um plano aqui, vamos fazer acontecer. Eu achei isso muito legal, um pouco nostálgico aqui pela nossa primeira leitura, trazendo um pouco disso. Enfim, eu gostei muito, estou muito feliz que a gente que a Tati escolheu essa leitura, né? Porque eu tô me divertindo muito e eu quero muito continuar lendo logo. Não vi a hora logo da reunião para terminar quero saber o que vai acontecer na segunda parte, tô muito curiosa. A gente vai ter que marcar o próximo encontro essa semana. Vamos, por favor. Então, eu achei que, não sei se é porque isso que você falou de não entender e tal, é porque eu acho que é por ser tão leve, tão fácil e tão rápido que as coisas aconteciam, às vezes eu Uhum, tava lendo, sabe quando você tá lendo meio no automático, assim? aham, E aí chegava sim, numa coisa muito extrema, assim, gente, como é que chegou nisso? Peraí. Aí eu voltava sim. para ler Uhum. de novo, eu falei, meu Deus, que babado, né? Porque você tá lá assim, de boa, de repente ele tá, Peraí, um negócio recalcula. aí eu Sim. voltava para prestar atenção com mais cuidado, como é que ela conseguiu chegar nisso tão rápido, assim, né? Uhum. Ela vai de 0 a 100 rapidíssimo, assim, na escrita, né? Sim. E Mas eu também acho o que ela ritmo bem. da escrita dela é, tipo, um pouco diferente, às vezes, a ordem como ela coloca as coisas. Então, às vezes era uma lembrança, mas eu não tava entendendo ainda que era uma lembrança, daí eu tinha que voltar, tipo, recapitular. Tipo, não, isso aqui é da lembrança da fulano, do ciclano, não é da história. Aí isso também às vezes me confundia um pouco, mas também é uma coisa que acho que a gente vai pegar, assim, Uhum, no estilo da autora, né? Conforme a gente for lendo. Real, é o tipo de livro que você tem que ler com muita atenção, porque toda hora muda. Mas assim, não me apedrejem, eu vou ir um pouco contra vocês, ó, porque eu achei esse começo muito difícil, do tipo, não rolou, sabe? Caraca. Nenhuma parte, assim, E você não se assim, apegou muito na leitura? até ali, quando. Acho que é Samuel, né? O nome do guri. Uhum.
Até ele encontrar aquele outro. Nossa, eu acabei de olhar pra lembrar o nome das pessoas, não lembro. O Quando, Francisco. quando ele encontra ali o Francisco, que ele meio que chantageia o menino pra ajudar ele, até ali aquele pedaço eu tava assim, nossa senhora, vai ser difícil terminar isso aqui, mas vambora. Aí quando começa, tipo, as fofoquinhas e as coisinhas, os mexericos, eu fiquei tipo, caraca, caso de família, vambora. Interessante. É porque eu acho que Aí. esse começo é muito sofrido, né? Ela Uhum. descreve também com tanta riqueza de detalhes, com tanto, como que fala? Assim, a barriga colada no, né? Assim, o estômago Na Uhum. colado costela. na Na costela. costela, né? Nas costas, no Nas É, caso. costas. aí ela fala do pé que vai ressecar, as bolhas que Uhum. ressecam e viram não sei o quê. E aí você vai ficando numa agonia, né? Com tanto Uhum. sofrimento. Aí a avó que nem não dá um copo de água para ele, né? Então, Nossa, fiquei com assim, raiva dessa véia. gente, você pensa assim, meu Deus, vai ser essa desgraça, né? Assim, chega, a Uhum. gente acabou de ler a desgraça da Carolina. Eu acho que, não sei se é isso que te pegou, mas para mim me pegou também, assim. Aí tem uma virada dele, agora eu vou Sim, tirar proveito dessa situação e vou, né? Ele começa a se alimentar, ele vira padrinho, ele, né? Vai cortar cabelo, aí você fala, "Ai, ufa, ele tá retomando alguma coisa aí que foi muito dura ali, né? De ouvir esse início sim. dele. E tirando que, assim, pra mim, pelo menos, essa questão da linha do tempo também foi um pouco difícil de eu conseguir me encontrar ali, sabe? Eu fiquei tipo, nossa, mas quem que é a Mariinha? Quem que é esse menino que tá indo pra lá? Por que que ele tá indo pra lá? Cadê? Da onde tá vindo? Aí ela é mãe solo e o pai. Primeiro eu tinha achado. Uma lembrança no meio. Primeiro eu tinha achado que ele, tipo, ele sabia, ele meio que abandonou ela, sendo que aí depois a gente descobre que ele nem sabia, mas aí depois ele sabia, e aí eu fiquei tipo, o que tá acontecendo? Até. Foi aquela coisa assim, foi muito o que você tinha dito, Tati, de eu li, aí depois eu tive que reler um pedaço, porque aí o flashback veio depois, e aí eu fiquei um pouco perdido, mas no fim a gente se encontra. Eu tenho a impressão que 100 Anos de Solidão é nessa pegada. Eu não li, mas já vi Uhum, muita coisa. Tem até uma série na Netflix dos 100 Anos de Solidão que eles fizeram, que diz que é muito mais confuso ainda, assim, pelo que eu entendi, porque são gerações da mesma família que vão se uhum, repetindo ali, então os nomes é o mesmo nome, e aí você não sabe se ele está falando do pai do filho do vô, entendeu? Então eu não sei se é também né, o estilo do Gabriel, uhum. porque né, ela participou dessa oficina, então ela deve ter aprendido ali, né, uma métrica dele, e aí ela usa a mesma coisa, né? Inspirada Mas ali, né? No estilo dele. eu acho que sim, eu acho que é por isso que a gente se confunde um pouco, mas porque ela vai revelando devagar, né? Ela não explica tudo, né? Porque tem alguns autores que eles vão. Primeiro ele explica tudo, ele descreve cada detalhe para você entender quem é aquele personagem, qual é a história dele, e aí começa a aventura, né? Ela não, Uhum. ela começa a aventura e aí ela vai jogando no meio, né? Esses flashbacks aí para a gente saber quem que é o que motiva ele. Porque no começo você não sabe para onde ele está indo, né? Uhum. No Por que início que você ele nem tá sabe para onde ele nessa está indo. situação, né? Você sabe que ele está andando, que ele está miserável, que ele não tem comida, que ele está passando fome, e você fala, por quê? Como que ele chegou nisso, né? Aí depois, tá, ele está indo atrás do pai, aí você descobre isso. Aí ele chega na cidade, aí que conta da mãe, aí que conta a história da mãe, né? Então, assim, é mais confuso. Uhum. Mas eu acho que é o estilo, né? O estilo Sim. Yeah. literário, não sei. A história da Marinha também, que a gente acaba descobrindo um pouquinho mais pra frente. Eu não sei, quando eu li que aí a gente descobre que ela era a filha mais nova e que ela teria sido feita pra cuidar do pai quando ele ficasse mais velho. Na hora que eu li aquilo, eu fiquei, gente, como é que alguém pensa numa coisa dessa? E aí eu fiquei tipo,
ele não tá preocupada dela tá grávida, se ela vai ter o que comer com a criança, como é que vai ser. Não, ele tá tipo, não quero filha mal falada, saia daqui. Eu fiquei tipo, cara, como assim? Como é que a pessoa consegue pensar desse jeito, sabe? Mas eu Mas acho que é meio que fala um pouco sobre a realidade, né, do tempo, assim, da região também. Uhum, não, eu acho que é muito real até agora, e é cultural. Isso da filha mais nova, você falou isso, isso é real mesmo. É culturalmente instituído entre as famílias que a filha mais nova ela não casa porque ela vai ficar cuidando dos pais, né? Isso é bem cultural, assim. E essa questão da honra, né? Da uhum, família, da mulher que desonrou a família, isso acontece demais, né? Então, muitas mulheres foram expulsas de casa, foram para manicômios, inclusive, né? Só porque, sei lá, perdeu a virgindade do casamento, né? E quanto que ainda tem famílias assim, isso é mais assustador ainda para mim, assim, pensar que isso ainda rege algumas famílias, sabe? É interessante porque ela é jornalista, né? Então, isso é realmente um dado que ela pode ter trazido ali pra dentro do livro. Eu fiquei pensando nisso, porque ela fala de muitas violências com mulheres, né? Assim, uhum. ela conta da mãe dele mesmo, que foi vítima de uma violência e foi difamada por causa disso e tal, né? Porque fala que ela tem a doença do sexo, Do não, sexo. Doença do sexo. é Eu fico alguma imaginando se não é AIDS, gente. Será é, que é? então que ela morreu muito cedo, né? Assim, mas eu acho que se fosse HIV, pela história ali, né, teria passado pro filho também, né? Não sei. É, realmente. Não, Eu não lembro faz quando. parte desse. Eu não lembro ao certo quando se passa a história. Quando que foi, né? É. Mas era isso, doença Mas do sexo. Eu pensei na hora se não era isso, é, mas eu também não tivemos muitas respostas, né, em relação a esse a assunto. gente sabe que ela pegou do pai dele, que foi o único homem com quem ela teve relação sexual, né? Ela fala isso. Sim. E aí ela já engravidou e pegou essa doença e morreu por conta dessa doença e ficou mal falada e mal vista, né? Por conta disso, assim. Apesar de ser uma mulher incrível, né? Pelo que falam, que ela fez uma Sim. série de coisas. Muito batalhadora. E que ela é acolhida por uma menina que gente, isso é uma história que me pegou também, a história da mulher que acolheu ela, né? A Dona Glória, Uhum. né? Que foi estuprada ainda com 13 anos de idade, né? Engravidou e aí queriam que ela fizesse o aborto. Então, assim, eu acho que ela traz muito conteúdo de realidade mesmo, né? Porque tem histórias assim. Eu não sei se vocês lembram uns anos atrás, acho que era a pandemia ainda, teve uma polêmica dessa de uma menina de 10 anos, 11 anos de 13 anos idade. que engravidou e daí E aí precisava começou fazer o toda uma. aborto, alguma coisa assim. Que teve uma E aí a Igreja Católica commoção. Isso. intervindo. Ia lá Lembro. pra. Gente, que Uhum. violência com uma criança, sabe? Assim. Uhum. Então, assim, eu não acho que ela tirou tudo isso da cabeça dela, né? Eu acho que ela traz de fatos reais mesmo, assim, de coisa. E Não, aí o fica aí padre chega nela e fala, não vai fazer isso, né? Meio que obriga ela e ela quase morre no parto. E aí cria esse filho e a partir disso ela começa a acolher essas mulheres, né? Mulheres com filhos que não têm marido e tal, por acho que se identificar com essa história, né? Então eu muito achei que legal mesmo a história dela, eu gostei. Apesar de no começo não ter entendido, ser uma das partes que eu precisei voltar também para ler. é, porque é isso, né? Você tá lendo assim, não, 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 estuprada. Como assim? Não, foi isso, Ai, estuprador, assim, gente, não. credo, Quem que o que foi? Quem que foi, aconteceu? gente? Que É, parte que eu me eu não perdi aqui? entendi isso também, que o cara chegou de bicicleta para levar ela. Eu falei, por que levar ela? O que essa menina tem a ver com o negócio? E ela vai. Então, é muito confuso, né? Mas eu achei que não é à toa que eu acho que ela coloca essas questões na história, né? Na narrativa, assim. Eu acho que tem um porquê e eu acho que é bem real mesmo, assim, que essas coisas acontecem. Eu fico imaginando ainda mais, sei lá, cidades do interior, né? Alguns anos atrás, eu acho É que isso era que eu mais pensei puxado. mesmo, por ser do interior mesmo, né? Que parece que tudo que ela narra, assim, é bem interiorano. É Juiz de Fora, não é? É Juiz de Eu não Fora? sei, a cidade é real ou é uma cidade fictícia? Eu não sei. É, agora eu também não sei. Eu acho que. Eu acredito que seja real. Porque a cidade que a mãe morava é uma cidade. Acho que é Juiz de Fora. Acho que Gente, não. É uns mas é um nomes. nome. Juazeiro do Norte. Juazeiro do Norte. Juazeiro do Norte. É
é uma cidade mesmo, se eu não me Sim, engano. Sim. sim, mas a cidadezinha lá, ela acho Essa que Candeia, né? Candeia, porque não é o nome da cidade que tem a cabeça de santo, não. Pelo que eu vi, eu acho que é outro nome. Daí eu realmente não sei. Mas Juazeiro do Norte eu sei que tem sim. Sim, Aí por sim. isso que eu também fiquei na dúvida. Eles passam por Canindéia e depois param em Candeia. Candeia, isso. Eu fiquei realmente de pesquisar, porque eu também Uhum. fiquei com essa mesma dúvida se era uma cidade de verdade ou não. Mas aí fica aí pra gente ver na próxima discussão, né? Um negócio que eu ia falar é que foi muito cruel da dona Niceia mandar o menino pra cabeça. Eu achei que é uma véia. Mano, aquela véia desgramada. Sabe aquela véia que ninguém gosta? É, Essa é a impressão que eu tenho, aquela véia chata. Achei muito feio da parte dela, tipo, acolher o filho sabendo que o filho colocou o filho em outra mulher e, tipo assim, aprovar ele largar o menino. E principalmente ela, como vó, não acolher ele e tá mais interessado no presente que a Marinha tinha separado pra dar pra ela do que no menino. Eu fiquei chocada, achei muito desnaturada. Mandar o menino pra dormir na cabeça, que lugar que gente fazia xixi, fazia as coisas lá, um lugar indecente, que é perigoso, que o pessoal já sabia que tinha cachorro, não falou pro menino, achei muito de mau gosto dela. E eu fico pensando, por que que o menino também não foi na casa abandonada? Ele falou que a maioria das casas é abandonada. Eu, pois com é. certeza, ia invadir a casa Eu abandonada. pensei a mesma coisa. Na hora É. que tu falou que tinha um monte de casa abandonada lá com tudo dentro, eu falei, nossa, vai para uma casa. Vai pra uma Mas eu casa, acho que garoto. ali também, quando ele descobre isso, ele já estava com Uhum. vantagens de estar dentro da cabeça, né? Ele Ele já descobre estava isso um pouco ali, depois, né? é. Então acho que já estava mais interessante ficar ali para ele conseguir ficar ouvindo as Não, mas rezas, né? se parar pra pensar, ele sabe o horário da reza. É só ele É, ir ele lá pode ir no lá, horário é, da reza. exatamente. E tem uma E, questão deles terem medo, né? Assim, tanto que o menino só entra na casa lá, que eles têm medo, a cidade inteira tem medo de entrar, porque ele é filho do coveiro, né? Então a uhum, questão da morte para ele fala, né? Ela fala que é bem-vinda porque traz dinheiro para casa. Então ele nunca teve uhum. medo, ele entra lá. E o Samuel é bem incrédulo, né? Ele tá fazendo isso, mas ele tem birra do Santos, né? Ele tem por conta de toda a história com a mãe dele, assim. Então ele também não ia ter medo de ficar dentro de uma casa dessa, por exemplo, né? É, Eu tinha outra coisa pra perguntar, mas nossa, agora deu um branco. Nossa, daqui a pouco eu lembro. Tá. Agora deu um branco só pra, nervoso. só pra dar uma voltada, porque eu não sei se eu entendi direito, Lembrei. Mas vai lá, Lu. se eu não capturei direito. Mas quando a Marinha conhece o pai do Samuel, ali eles têm uma relação. Tipo, eles começam a se gostar, né? E aí depois que ele tem a relação com ela, que ele vai embora meio que sem. Ao que eu entendi, sem saber que ela ainda estava grávida. E ele renega ela depois disso, porque é tanto que a avó ainda vai conhecer o menino, né? Sim, Eu Então acho que tá. ele sabia sim quando ele foi embora. porque tem uma parte que diz que ele falou com a barriga e conversava. Parecia que Isso. ele tinha Ele gostado prometeu que ia muito certo. voltar. Prometeu que ia voltar, tal e tudo mais. E até que ele deixa o endereço, né? Ele deixa o endereço da casa da mãe dele. Eu acho que existe alguma intenção dele retornar, mas algo acontece aí, né? Talvez a gente saiba mais pra frente. Às vezes, Eu já talvez. acredito que não. Acho que ele realmente Só queria foda-se usar a e tudo mais. menina e usou e já sabia que ia abandonar ela. Pra mim, pelo menos, não sei. Uhum. Mas pra mim ele realmente foi uma pessoa ruim mesmo. E a mãe dele apoiou ele ser esse canalha cafajeste que ele Mas por foi. que que ele deixou o endereço? Isso Faz me sentido, pegou, né? A sabe? gente ainda não sabe o que aconteceu com ele, né? Não, porque não aparece, né? Mas de Então. A qualquer gente forma, acho que ele supõe que talvez ele não soubesse que quis ela não voltar. iria atrás. Então, Ela não mas tinha essa, condições de ir. essa avó é estranha, né? Porque ele mesmo estranha o comportamento dela, que ele fala, olha, pelo que minha mãe descreveu, essa era uma mulher boa, caridosa, até que ele cria a esperança, a primeira mulher que ele conversa, que é super acolhedora na cidade, que ele fica na esperança de que ela seja essa avó, e aí Uhum. quando ele chega lá, essa mulher trata ele muito mal, né? E não é nada com a descrição que a mãe contou, de uma pessoa boa, acolhedora, que prometeu para ele, você vai chegar lá, ela vai cuidar de você.
Então, também é muito estranha essa figura dessa senhora. Dona Liceia. Mas É, sabe, agora eu acabei de formular uma teoria, tipo, completamente da minha cabeça que veio agora. E se na verdade o pai dele já era um homem casado que já tivesse uma família? E por isso que a avó não apoiava esse relacionamento com a menina de outra cidade, e por isso talvez que ela também não tenha permitido que ele voltasse ou algo do tipo. Por isso que também não quer que ele veja o pai agora, talvez. eu acho que ainda vai ter muito mistério nessa relação dele com o pai. Tanto que ele tá indo lá pra matar o pai, né? E ele fala isso pro menino, né? Ele fala assim: Ah, você é bandido? Ele ainda não. Você já matou alguém? Ele ainda não, mas eu vou matar. A polícia tá te procurando? Ele Será? fala: Ainda não, mas, né? Tipo, ele tem a Será que isso é intenção só ali. mágoa guardada ou será que ele realmente seria capaz de algo do tipo? Pois é, também não sei. Mas tem O, uma mágoa muito grande por esse abandono, né? uhum. Pelo que ele É, fez ele com a chama o pai mãe. Uhum. dele de capiroto lá, né? Ele fala, né? Pesado. Ele usa uma expressão de tipo, capeta, não é capeta, assim, alguma coisa É capeta. Chama o pai de. dele e fala que é o demônio, o capeta, um negócio tipo assim. É. O que eu ia falar pra vocês, que eu lembrei depois, é mais teoria, gente. Teorias e teorias. Aham. É, o que vocês acham que faz a voz ficar boa pra ele ouvir lá na cabeça do santo? Que ele fala que escuta muitas vozes, mas só algumas que são mais nítidas. Aí, o que vocês acham que é a explicação disso? Por que que E talvez algumas são mais porque nítidas que outras? isso, tipo uma frequência de rádio que ele fala, né? Parece uma frequência de rádio que tipo, precisa sintonizar, assim, na minha cabeça, assim, é, eu interpretei assim, né? Só que ele fala que consegue ouvir mais de umas 4 e outras já Outras. não escuta muito bem. E talvez também porque que ele escuta, né? Mas, assim, minha dúvida mesmo seria mais sobre essa teoria de tentando desvendar um pouco esse mistério. Eu acho que ele escuta porque a família inteira parece que tem algum pé aí né, numa coisa mística, meio bruxo, Uhum, meio coisa, né? Porque tem aquela coisa de todas as mulheres da família sabem quando vão morrer, né? uhum. E aí se preparam para isso e avisam a família para que eles tomem. Então, assim, eu acho que já tem alguma ancestralidade dele que liga ele com esse mundo espiritual, mediúnico, enfim, né? Verdade, eu não tinha E, ligado a esse ponto, sabia? e essa avó dele também, que chama chuva, né? Eu achei muito bruxa isso, né? Tipo, vai que vai chover, e não tinha uma nuvem no céu. E ele fala isso, né? Ela só chamou a chuva mesmo para me prejudicar, sei lá. Então, não sei, eu acho que ele tem algo nele que, né, que torna ele, sei lá, alguém mais mediúnico, assim. Uhum. E das vozes, não sei, eu não tinha pensado nisso, mas agora que você falou, comecei a refletir que tem uma coisa que a cidade condena os santos, né? Até que eles vão, a maioria vai virando evangélico, se convertendo, porque eles têm um ódio, né, do santo depois do que aconteceu, e é condenado pela cidade você ser devoto do Santo Santo Antônio, Antônio. né? Tanto que o casamento lá dá o que falar, porque, né, dizem que vai dar mau azar, que vai dar coisas ruins, né, por ela estar casando na igreja do Santo Antônio e tudo mais. Então, eu não sei, então acho que tem poucas mulheres que fazem essas rezas e elas fazem escondido, né? Acho que é por isso que talvez ele escute essas vozes, que são, deve ser das poucas mulheres, tanto que a menina lá que casa, que tem um nome maravilhoso, É a Madeinusa. É Madeinusa, Madeinusa. Madeinusa é muito Eu juro que eu não tinha prestado atenção que o eu nome Nossa dela era senhora. assim, até da explicação, que é, tipo, Eu fiquei uns meu 5 minutos Deus, rindo sozinho ali. eu muito ri. bom esse nome. Maravilhosa, Madeinusa. E aí ela fala que ela pegou o santo. Como é que você conseguiu um santo? Ela fala, não, uma amiga que tinha me deu escondido e ela era um segredo. Então eu fiquei pensando muito que talvez isso são vozes mais. Talvez ele escute todas as vozes de outros lugares, né? Que fica essa. Agora eu tô inventando, tá? Aham, não, só teorias também da minha Meu parte. realismo fantástico próprio aqui. Que talvez essas vozes que ficam falando ele não consegue discernir, talvez sejam de lugares mais Uhum. distantes, né?
E o que ele está escutando são essas 4, 5 vozes que são pessoas da cidade, que daí ele consegue acessar com mais clareza. Mas isso é uma teoria, né? Nossa, Aham. indo mais pra um negócio um pouco mais. Porque quando eles comentam muito sobre essa questão deles meio que acharem que a imagem do santo é dar mau agouro e etc. Então, pensando muito por esse lado, olhando assim, ele ouve muito a Dama Deinusa porque ela tinha um santo, então talvez ter o santo seja tipo Eu pensei uma isso. Eu acho antena, que. sabe? Que Eu pensei isso. conecta. Eu acho Verdade. que para todas as vozes que ele escuta, eu acho que é de mulheres ou pessoas, também não sei se tem homens, É, que tem o santo. Eu Aham. acho que pode tem que ter ser. o santo pra voz chegar lá nele. É o que Ou capta esse talvez outra sinal. teoria é que a pessoa ter o santo é o que faz ele escutar melhor. É. Uma Pode das ser, duas aqui, pode né? ser. Minha teoria é uma dessas. Aham. E aí eu ainda tô em dúvida se é esse negócio de ter o santo, daí se tá mais longe, rezando mais longe, tipo, em outra cidade, daí chega menos interferência, ou a minha outra teoria é que as vozes mais baixas de pessoas com pouca fé. Tipo, que não tem Uhum. muita fé e ele consegue escutar das mulheres mais fervorosas. Tipo, as minhas teorias são essas. Cara, você me fez lembrar um negócio que há muitos anos atrás eu fui numa palestra. Vocês lembram do Padre Quevedo? Acho que ele já Não. faleceu. Não Não, lembro. eu sou velha mesmo. Pesquisem sobre o Padre Quevedo. Era um padre, ele é muito famoso na cultura popular brasileira porque ele trabalhava com parapsicologia. Então, ele era um padre que estudava esses fenômenos parapsicológicos que aconteciam em torno da fé, né? Então, assim, a santa que chora sangue, sabe essas coisas? Coisas que se mexiam, objetos que se mexiam sozinhos e tal. E ele virou um estudioso mesmo disso e trabalhava com essa teoria da parapsicologia. É porque eu fui, há muitos anos atrás, numa palestra dele que teve em São José, fantástico, ele era maravilhoso, assim. E ele ia explicando esses fenômenos mesmo, né? Mas daí ele tem as teorias lá, que ele era apesar de ser padre, ele não acreditava que existia o demônio. Então ele estava tentando comprovar que todos aqueles fenômenos que ele falava realmente acontecem, mas eles têm uma explicação dentro da parapsicologia. E aí tinha um termo lá de como se fosse um elemento, os átomos, eles realmente se transportavam para lugares a partir de um movimento parapsicológico que a pessoa tinha essa força maior dentro da, da psique dela, que ela conseguia produzir aqueles fenômenos. E só que ele tinha que estar em tinha um raio de distância que a pessoa tinha que estar do fenômeno para que aquilo acontecesse. E ele explicava isso mesmo, ele trazia provas e tudo, ele mostrava todas as coisas. Ele falava, por exemplo, a diferença de uma ilusão, de algo parapsicológico mesmo. Ele fazia, inclusive, truques de mágica ali para provar: isso é uma ilusão, isso aqui eu estou enganando vocês, estou fazendo um truque. Mas agora não, isso, por exemplo, é parapsicológico. Daí ele trazia. Então, assim, era muito interessante. E tinha essa questão da distância, assim, ele falava isso, né? E ele fazia isso, ele às vezes levava a pessoa para bem distante do fenômeno e aquilo parava de acontecer. Inclusive, uma santa que chorava não sei onde, ele falou que era o sangue menstrual de uma mulher que era muito devota e que ela conseguia, assim, parapsicologicamente transportar esse sangue para a santa. E quando eles foram fazer a análise, eles conseguiram identificar que era o sangue menstrual dela. Mas não é que ela pegava e passava lá, é que realmente tem um fenômeno paranormal, entendeu? Que algumas pessoas têm essa capacidade de mover objeto e tal. E eu fiquei pensando nisso, assim, né, assim, se ela usou essa teoria também para Será explicar. que a nossa autora Socorro conhece esse padre e a teoria Ah, com dele? certeza. Ela é jornalista, assim, tipo, Sim. quem é mais velho, assim, sabe quem é. Depois vocês joga no YouTube mesmo, Padre Quevedo. E tem muita. Ele ia no Super Pop lá, aquele da Rede TV, aquele programa, sabe esses Vou dar um Super Pop? excelente Aham. menos. Isso.
Ele era parte da cultura pop do Brasil, assim. Hum. Mas é muito interessante, assim, porque são fenômenos também sobrenaturais que envolvem a religião, né? Que ele estudava, assim. Uma figura, muito engraçado ele. Sim, nossa, achei muito interessante. Nunca ouvi falar, juro mesmo. É. Vou ver se eu acho alguma coisa dele aqui. Mas ele desafiava o diabo, era assim, tipo, porque tinha um cara que falava que tava com um diabo no corpo dele e falava, ah, não tem nada. Aí tem um embate dele com o diabo muito engraçado, que ele fala pro diabo, dobre o meu dedo, então se você é o diabo, dobre o meu dedo. Tipo, isso virou uma piada, assim, no Brasil muito grande, de dobre meu dedo e tal. Tem ele com aquele Henrique Cristo que fala que é Jesus Cristo, eles têm debates também. É épico, assim, é muito bom. Gente, eu nunca ouvi falar. Eu Mas é também isso, não. vou dar uma pesquisada também, porque até eu me interessei, acho que combina um pouco ali com a temática do livro que a gente tá lendo. Mas indo já ali pra parte final, né? Da onde a gente estava, Nossa, eu achei muito engraçado quando ele chega. Quando é Samuel, né? Chega pra Madeinusa e vira pra ela e fala do santo. No começo ela achando que ele era só o doidinho do centro. E aí Ele é muito doido, ele começa a falar os ele fala. segredos e ela fica, tipo, muito chocada. Tô chocada, passada. E ele, nossa, muito casamenteiro mesmo. Vira lá pro doutor e fala: Ó, o negócio é o seguinte: vai chegar uma mulher aí e ela vai Nossa, te muito falar que tá com engraçado. problema no coração, vai estar com a sua meia. Gente, por que, que ela rouba uma meia? Ainda foi uma meia só. Então eu fiquei pensando, por que que roubou? Mas é pra fazer mandinga, né? Porque ela fala isso, Foi fez fazer mandinga, fez não simpatia. sei o quê. E eu gostei muito também, não sei se é porque eu trabalho em postinho de saúde, Hum. de descrever esse contexto do postinho dele chegar, de ter a enfermeira sisuda que fica controlando a fila, e o médico que fica quantas pessoas tem porque é muito assim, gente, o posto de saúde é igualzinho que ele fala. E como a cidade é pequena, tá sempre vazio, então pessoas de outras cidades vão lá, porque sexta-feira é o dia que o médico vai. Isso é muito real, assim, tipo, é exatamente o que acontece no postinho de saúde. E eu achei muito engraçado, eu ficava rindo lendo também essa parte aí. E ele com medo, toda vez que entrava uma mulher diferente lá que ele não achava bonita nem nada. Mais velha, independente. Ai, e aí eles se O... atracam lá, né, na frente de todo mundo. Nossa, gente. Eu Nossa, acho que essa cena do postinho foi pra mim disparado uma das melhores. Eu também ri muito. E, sim. tipo, não sei se vocês já viram. Provavelmente você viu, né, Tati, que você estava pesquisando sobre o livro, que Aham. vai sair um filme. Filme, Uhum. sim. E aí eu fico imaginando, gente, pra mim essa cena na minha cabeça passou que nem um filme assim de comédia mesmo, ele suando, as pessoas entrando, ele suando. Eu estou muito curiosa pra saber como vai ser retratado no filme, porque com Sim. certeza essa cena tem que ter. E a hora que todo mundo tá ouvindo os barulhos lá dentro da Que eles sala, abrem aí a abre a porta, porta e se depara com a cena. Gente, que ele fala, né, que eles estão ouvindo o barulho da maca batendo. aí alguém, acho que a Ai, enfermeira abre a porta e os dois todo mundo enfia a são cara pegos em pra ver. flagrante. Mano, eu achei muito engraçado. Muito bom, muito bom. Gente, eu tô muito curiosa pra ver o filme também. Acho que a gente tinha que ir junto no cinema, como um Só, Concordo. compromisso do Clube do Livro. só Ó, mas já é marcar. E difícil assistir. arrastar alguns membros pra reunião, que é dentro de casa. Pois Imagina é. arrastar pro cinema. A gente faz alguma isca, assim, fala, olha, tem cerveja. Cada um vai pro cinema, assim, na sua cidade, na onde mora, e aí a gente abre, assim, o vídeo e Vamos assiste fazer um na cal. react, Sim. uma Mas eu fiquei live. muito curiosa, que pra mim essa parte, de verdade, passou que nem um filme na minha cabeça, assim. Um filme de comédia, eu vendo só o doutor suando, e aí a menina lá fora. Entra um, daí ele sua, daí a menina anda mais um passinho, assim. Muito Ele não engraçado. queria nem olhar na fila, né? De tão nervoso que ele tava. Se ele Sim. tivesse olhado, acho que ele ia se acalmar. Tipo, ah, tem uma menina Eu bonita também ali. fiquei muito feliz que o plano do Samuel deu certo. Também. Eu achei que ele foi muito franco no plano dele. Ele realmente contou o que aconteceu. Foi muito, falou só a verdade ali, né? Não mentiu, não manipulou os fatos, praticamente, né? Porque ele ainda inventou aquele negócio de
passamento do coração, mas Passamento, foi coisa pequena, assim. Eu achei que ele iria manipular mais os fatos, mas dessa vez ele jogou ali com a verdade. E tipo assim, na fé que ia dar certo, deu certo. Aí eu fico pensando se os próximos casos, que eu acredito fielmente que vai ter, é. se ele vai manipular, fazer ali um jogo, enfim, implantar provas, fazer alguma coisa assim, ou se ele realmente vai ser também franco, assim, desde o começo, ó, fulana falou que gosta de você, falar pra fulana, ó, falei com fulana, enfim, se vai ser uma coisa mais franca que ele jogando com a verdade, ou se ele vai usar dessas informações para benefício próprio e manipular ali como ele quiser. Eu tô muito curiosa. Eu acho que ele vai, né? Não sei, mas eu espero que ela narre todas as vozes, né? E ele cria alguma situação para cada uma das vozes que ele escuta, assim, né? Uhum. Tenha algum desdobramento. Levando em consideração seu posicionamento, eu acho que dessa vez foi muito mais fácil ele jogar com a verdade por causa da meia. Porque se não fosse a meia, talvez ele precisasse mexer algum palitinho ali. Não, mas tipo assim, ele sabia que a menina gostava, a Madeinusa, gostava ali do doutor André? Não lembro? Doutor André, eu acho. Antônio? Adriano. Era alguma coisa assim. Adriano, eu acho. É. Mas ele não sabia se o doutor Adriano gostava da Madeinusa. Então, tipo Pois assim, é, foi e um ele risco. apaixonou, né? Completamente. Então, foi o risco ali que eu acho que ele correu e deu tudo certo. E a gente não sabe se tem alguma fiel ali que tem um amor que não é correspondido, aí o que que ele vai fazer, né? Com Pois essas é. informações, como que ele vai conseguir, não sei. Ele é Deixa muito aí um pouco de esperto. curiosidade. Por isso que eu queria continuar lendo, tava muito curiosa. Como que vai ser o desenrolar desse livro? Agora você já pode seguir. Eu também quero ler. Eu vou desligar aqui. Amanhã, meio-dia, reunião, É, gente, reunião. vamos lá. Eu acho que vai ser bem rápido, assim, né? Uhum. Aliás, falar bem rápido, a gente já tá com 8 minutos. A gente Uhum. podia definir as páginas, né? Alguém tá com o Da livro? próxima. Eu tô Ó, no celular, então se vocês conseguirem ver aí é melhor, mas eu posso dar uma olhadinha aqui também se for necessário. são 159, a gente leu 57. Tem mais partes? A gente vai entrar na segunda parte, né? Deixa eu ver. Tem índice Isso. ali no começo do livro? Ó, aqui pra mim tá falando que vai até a página 151. Tá. A É que eu história em si. eu leio pelo Kindle, então, tipo, o número de página é bem. É, Tem eu, 1749 partes. eu tô olhando no Kindle. Deixa eu ver se Tô no tem aqui um celular. sumário. Aí no Kindle tá aqui, sobre os agradecimentos do autor, tô na página 151, então deve ir até a página 150. 50. Então acho que dá para ler mais umas 50, né? A gente já leu 53. 34. Então dá pra ir até o cativeiro, né? Que é página 116. Aí a gente lê o Cabo Verde e para no cativeiro. Pode ser. Cativeiro. Quanto É, ali? ó, 116. Tá. Aí não lê a 116, vai até a 115. Ah, beleza, peguei aqui. Então no capítulo. Nossa, mas aí vai ficar muito pouquinho depois pra parte final. Quer ir então até o Chico, que é um antes, aí lê até a 105? Dá A pra. gente pode começar no Cabo Verde, o próximo. Pode ser então. Que daí, ó, Vai dá até pra mim. Cabo Verde sem ler Cabo Verde, é isso? Isso. Isso. Porque pra mim aqui. Ai, viado, cliquei, merda. Ah, mas tá tudo bem. Qual que é a página? A gente A- vai até 106. Até a 105. Ler até a 105. ler até Aí 106 começa Cabo Verde, a gente começa no próximo. Porque daí pra mim vai dar certinho, que no Kindle, aonde a gente parou, deu 34%. Vamos dizer, de 33% do livro. Aí até essa parte deu 66, aí como se fosse, tipo, realmente 3 partes. Porque a primeira parte tem agradecimentos e tal, então Uhum. acaba que começa um pouquinho depois. Deixa eu ver aqui essa última, até o final do... no final do livro tem um... o sumário lá no final do livro. Incrível. Deixa eu ver aqui. Tem poucas páginas, assim, quando o livro acaba, tem Uhum. um... Ele é São bem rapidinho, bem curtinho. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 8 páginas depois que o livro acaba, então bem pouquinho. Tá. Uhum.
Vamos ver, então. Vamos ver. Eu tô gostando bastante de participar aqui com vocês. Tô lendo umas coisas que eu nunca leria sozinho na vida. Então, menino, Eu é isso que tá também. acontecendo também. Fora o livro que eu indiquei, todos os que veio depois, tipo, seriam livros que eu com certeza não pegaria pra ler aqui em casa, que eu sou muito apegada nos meus clássicos. Eu não costumo sair muito da minha bolha literária, pra ser honesta. Tipo, o Rubens Paiva, eu nunca imaginei que eu fosse ler Rubens Paiva. Pois é. Nem era, tipo, um autor, assim, que ele escreve bastante coisa, tipo, da história dele, né? Meio Uhum. bibliográficos, assim, e já é um gênero que eu não leio muito. Se bem que o que a gente leu não era bibliográfico, né? Era um romance. Mas, enfim, eram livros, assim, que eu realmente nunca pegaria pra ler. Eu tô me surpreendendo muito, tipo, só... Até agora não teve nenhum que eu não gostei, todos eu gostei muito. Então, mais uma vez me surpreendendo com Cabeça de Santo, tô achando muito divertido. E graças a Deus, a gente não foi pra outra depressão, né, Lucas? Já Então, me Deixa preparando pra próxima. psicologicamente pra próxima. eu tava pensando até em mudar a próxima indicação, mas eu chego lá. Não, pode ser. É porque a gente só precisava de uma pausa, eu acho, né? Não, sim, é que eu acho que Não, foi só tem. pra pegar seu pé Eu mesmo. tenho, eu tenho alguns livros que eu tenho vontade de ler também, mas que são mais a menos. Mas esse eu Uhum. quero ler também, eu tô super curiosa. É que eu só tava a ponto de cortar os pulsos, daí eu falei, não, gente, vamos ler algo mais leve agora, a gente dá uma pausa, depois a gente vai pedrada de novo. Sim, a Mas é gente isso vai. para mim também. Eu sou muito apegada à minha bolha literária. Eu gosto muito de ler clássicos da literatura e às vezes eu leio mais de uma vez, eu me repito e leio de novo e não Sim. consigo ver coisas novas assim. Então, tá sendo muito legal mesmo poder me aventurar por leituras que eu jamais acessaria sozinha assim. E Nossa, também eu acho que super impulsiona, assim, esse negócio da gente ter, tipo, um marcador, assim, uma meta, impulsiona a leitura e também deixa um ritmo leve também, né? Não é muita coisa de uma vez Sim. só. A gente já tá nossa. no quarto livro, gente, né? Uhum. Eu só E tenho tô aqui. super orgulhosa também, Isso que esse tem ano. vários livros que a gente já leu esse ano, né? A gente tá no terceiro mês, né? Indo pro quarto, já estamos finalizando, ó. Mas já estamos aí no Na quarto livro metade e tô quase. gostando bastante do ritmo. A gente Sim. pode se exibir já, né? Tipo, olha, já li 4 livros esse ano. Mais do que a meta nacional já. Pois é, cara. É A gente tá em mesmo? março Acho que a ainda. meta no passado foi 3 e pouquinho, não foi? Sério? 3, Ah, alguma coisa. já tá acima da meta já. Então, eu ainda tô em outro clube do livro, que a gente tá no segundo livro, e ainda quando eu chego na meta dos 2 livros do clube, eu ainda leio outra leitura à parte, que já tá, inclusive, quase acabando já, meu terceiro livro da Sem fila. contar que é bem mais saudável do que ficar no Instagram, né? O dia inteiro, Sim. assim. Então, eu tô Sim, achando se muito bom. deixar, Meu cérebro tá se regenerando depois de tanto se lixo. regenerando, se destruindo um pouquinho com a Maria É, Carolina. o Emocionalmente equilíbrio. e abalada, mas Mas é isso, galera. Eu gostei muito da leitura. Obrigado, Tati, por escolher essa leitura que tá sendo muito divertida, muito gostosa de ler. E teoria, gente. Vamos só falar das últimas teorias que vocês acham que vai acontecer nesse próximo capítulo. Nessa eu acho. próxima parte, no caso, né? Tem um minuto, vou falar rapidinho. Eu acho que ele vai continuar criando estratégias e planos com as outras vozes que ele escuta. Eu acho que é isso. Algo me diz que o pai dele vai aparecer em algum momento e que, na verdade, ele vai descobrir que aconteceu alguma coisa muito trágica e o pai dele não conseguiu voltar. E aí ele vai acabar desistindo dos seus planos maléficos. E ele ainda vai descobrir porque o pai dele é devoto de Santo Antônio. Eu também acho que é algo assim. Eu não sei exatamente. Olha, na minha teoria, ele vai ser muito mais malandro e manipulador. Ai, não vai dar Vai tempo. acabar. E aí a avó dele vai tentar tirar proveito, que ele vai estar ganhando dinheiro, aquela velha safada não gosta dela. A gente encerra assim. Tchau, gente. Tchau, gente. Até semana que vem. Beijo. Tchau.